Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Aqui é o seu amigo Pastor Cleverton com mais uma manhã de devocional. Querido, eu gostaria de agradecer vocês que se inscreveram em nosso canal e gostaria de incentivar você que ainda não é inscrito, que você se inscreva e que você deixe seu comentário. Bem, querido, a vida é um enorme campo de batalha. Estamos constantemente lutando contra alguma coisa. Às vezes a peleja é dentro de nossa casa, às vezes no trabalho, às vezes é uma luta interior onde temos que vencer nossos próprios sentimentos. Mas acima de nossas pelejas, existe um conflito maior, uma batalha espiritual. Paulo disse aos Efésios que a nossa luta não é contra a carne nem o sangue, mas contra principados e potestades do mal. O inimigo de Deus tenta nos aprisionar com vícios, doenças e maus comportamentos. Ele, sendo um ser espiritual, precisa de um corpo físico para poder agir aqui na terra. Então ele usa seres humanos para cumprir os seus propósitos malignos. E então, a única forma de vencer essa batalha contra esse ser maligno que ruge como um leão, tentando nos devorar, é com a ajuda de Jesus Cristo. O tema de hoje é Vencendo o Valente. O texto é Mateus capítulo 12, versículo 29. Queridos, certa vez levaram até Jesus um homem cego e mudo, e a causa dessas duas debilidades físicas era uma possessão maligna. Isso está registrado em Mateus capítulo 12, versículo 22. Então trouxeram a Jesus um endemoniado, cego e mudo. Jesus o libertou e o homem passou a falar e a ver. Note, querido, aqui que após Jesus expulsar aquele demônio através do poder do Espírito Santo, aquele homem passou a enxergar e a falar. Querido, o apóstolo Paulo disse à igreja de Coríntios que o diabo cegou o entendimento dos homens para que eles não reconhecessem Jesus como seu Salvador. Então, baseado nesses textos e também em outros que falam sobre o mesmo assunto, chegamos a uma conclusão: que o inimigo trabalha no corpo físico do homem, tentando manipular a sua mente, levando eles a terem comportamentos e atitudes estranhas. Por exemplo, o endemoniado gadareno, ele não tomava banho, ele se feria com pedras. Um homem são, em sã consciência, jamais agiria assim. A Bíblia diz que certa vez, Pedro repreendeu Jesus se opondo a ele contra o seu sacrifício na cruz pela humanidade. Jesus então disse a ele: afasta-se de mim, Satanás. Querido, Jesus sabia que naquele momento não era Pedro que estava falando, mas o inimigo estava usando a boca de Pedro. Então, mais uma vez, vemos situações comuns, ou seja, até mesmo em uma conversa, o inimigo pode estar atuando para cumprir os seus propósitos. Quantas vezes nós falamos aquilo que nós não queríamos dizer e essas palavras causam um alvoroço em nossos relacionamentos? Outras vezes surgem pensamentos e desejos ilícitos ou malignos que não fazem parte do nosso caráter. Querido, veja bem, eu não estou aqui querendo colocar todas as nossas culpas nas costas do diabo, mas estou apenas alertando como funciona o mundo espiritual. Precisamos pedir discernimento constantemente para Deus, para que nós não venhamos a cair nas astutas armadilhas do inimigo. Querendo eu e você não darmos crédito a esse assunto, o inimigo trabalha todos os dias contra nossas vidas. Ele não tem preguiça, pois esta é a sua única missão. Mas nesse texto nós encontramos uma solução para esse terrível problema.
Jesus é mais valente que o valente. Jesus é o Filho de Deus. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Então o diabo e os seus anjos jamais vencerão ele. No texto de Mateus capítulo 12, a partir do versículo 22, vemos Jesus vencendo o inimigo, entrando na casa do valente, que é o diabo, e amarrando ele e tirando os seus bens. Mateus 12, versículo 29, Jesus diz assim: como pode alguém entrar na casa do valente e roubar os seus bens sem primeiro amarrá-lo? E só então poderá saquear a casa dele. Querido, o valente aqui era aquele demônio que estava atormentando aquele homem com aquelas doenças. A casa aqui era o corpo daquele homem. Para você, querido, poder tirar essa dúvida sobre isto, é só nós lermos juntos aqui em Mateus capítulo 12, do versículo 43 a 45. Quando o espírito imundo sai do corpo de uma pessoa, ele anda por lugares áridos procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz: voltarei para a minha casa de onde saí. E voltando, ele a encontra vazia, varrida e arrumada. Então ele vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali. E o último estado daquela pessoa se torna pior do que o primeiro. Querido, roubar os bens aqui nesse texto significa que o demônio havia possuído completamente todas as faculdades do corpo daquele homem. E ele, o inimigo, achava que aquele homem era uma propriedade sua, um bem adquirido. Jesus então disse que a única forma de roubar os bens, ou seja, de livrar aquele homem daquele demônio, era primeiro amarrando ele, e então depois ele libertaria aquela vida. Bem, querido, Jesus amarrou aquele espírito maligno com o poder do Espírito Santo, que está registrado aqui em Mateus 12, versículo 28. Se, porém, eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vocês. Queridos, falando sobre esse amarrar de Satanás, ele acontece em vários estágios. Primeiro, Jesus amarrou o valente durante o seu ministério público, curando e expulsando os demônios, como na vida desse homem aqui. Depois, Jesus derrotou ele lá na cruz através da sua morte e ressurreição, onde ele venceu a própria morte. E depois, quando Jesus ressuscitou, ele disse que recebeu do Pai Celeste todo o poder no céu, na terra e debaixo da terra. Após ele ressuscitar, ele compartilhou dessa autoridade de amarrar e expulsar o valente a todos nós, todos os cristãos. Como diz lá em Marcos capítulo 16, versículo 17: e esses sinais acompanharão aqueles que creem em mim. Você crê em Jesus? Eu também creio. Continuando o texto, diz: em meu nome vocês expulsarão os demônios. Não importa onde o inimigo esteja agindo, querido. Talvez o inimigo está agindo no seu relacionamento entre marido e mulher. Talvez está agindo na vida dos seus filhos. Talvez está levando o homem ao vício, a mulher ao vício, os filhos ao vício. Talvez alguma doença, alguma enfermidade. Talvez algum espírito maligno tentando atuar na sua vida financeira, tentando fechar as portas do trabalho. Talvez opressão, angústia. Querido, Jesus nos deu autoridade contra todos os poderes do maligno. É isso que está escrito em Marcos 16, 17. Após ele ressuscitar, ele conferiu autoridade a todos nós que cremos nele. Por isso, querido, só para concluir a mensagem de hoje, nós jamais devemos temer o inimigo. Também, nós não devemos subestimar o maligno, devemos vigiar e orar. Mas nós devemos temer somente a Deus e devemos usar a autoridade do nome de Jesus contra todo valente que
que se levanta contra nós e contra nossos familiares. Amém? Vamos orar, Pai. Obrigado, Jesus, porque o Senhor nos deu autoridade para pisar serpentes, escorpiões sobre todo o poder do maligno e nada vai nos causar dano. O Senhor Jesus diz que através do nome dele o Senhor nos deu autoridade para expulsar todo demônio que tenta atuar em nossas vidas, em nossas casas, famílias, Pai, no trabalho. Por isso nós usamos a autoridade do nome de Jesus e nós repreendemos, assim como Jesus repreendeu Davi daquele homem, nós amarramos no mundo espiritual e repreendemos toda a ação do maligno dentro das nossas vidas, todo sentimento faccioso, todo, meu Deus, levante, toda opressão, toda angústia, toda depressão, Pai, em nome de Jesus, todo espírito de enfermidade, meu Deus, como estava naquele homem, Senhor, toda possessão maligna, todo espírito maligno que atua, dividindo, separando, esfriando o relacionamento conjugal, trabalhando nos casamentos, trabalhando na vida dos filhos, meu Deus, insônia, está repreendido no nome do Senhor Jesus, no nosso trabalho, Senhor, meu Deus, o inimigo que tenta fechar as portas, espírito de miséria, que seja completamente derrotado, porque Jesus já venceu eles ali na cruz. Em nome de Jesus expulsamos que vá embora todo mal e que o reino de Deus seja estabelecido dentro dos nossos lares, em nome de Jesus. Querido, que Deus te abençoe. Até amanhã, se Deus permitir.